Hello, seja muito bem-vinda ao AMVcast, o podcast da sua melhor versão. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tamara e hoje nós estamos iniciando mais uma temporada por aqui. Eu já estava com saudade, confesso, mas para tudo há um tempo, né? E eu creio que as sementes que foram plantadas no meu coração nesse tempo de pausa do podcast foram essenciais para tudo que nós iremos colher juntas por aqui. Então já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrita, porque assim você não perde nenhum conteúdo e fica comigo aqui até o final desse episódio, porque eu tenho uma novidade para compartilhar com você, combinado? Bom, hoje eu quero compartilhar com você algo que eu posso dizer que mudou completamente a minha percepção de propósito e de identidade, e que me fez entender o real significado da expressão filha de Deus. Porque, assim como você, talvez, por muito tempo eu chamei Deus de Pai. E de fato eu o reconhecia dessa maneira, mas eu não vivia como uma filha amada. E é incrível perceber como uma experiência pessoal com Deus pode mudar toda a nossa perspectiva em relação a nós mesmas e a tudo na nossa vida. É por isso que eu sempre falo que não tem como explicar o que vivemos intimamente com o Senhor. É preciso experimentar e ter as próprias experiências. Só assim nós vamos sendo transformadas dia após dia na nossa melhor versão. Vamos sendo transformadas em quem Deus nos criou para ser. E ser sua filha é o maior presente e também o maior chamado que Ele tem para todas nós. Porque se entendemos e de fato vivemos como filhas amadas de Deus, nós cumprimos a nossa maior missão, a maior missão que nós recebemos nessa terra: refletir Jesus por onde quer que a gente vá. Mas deixa eu contar como foi que eu cheguei a essa conclusão, ou melhor, a essa revelação. Dia desses eu estava conversando com Deus e, como de costume, eu chamei de Pai. Nesse instante, abriu uma janela de pensamento na minha cabeça e eu comecei a refletir sobre paternidade. Eu já ouvi inúmeras vezes, e possivelmente você também, que a nossa paternidade terrena influencia diretamente a nossa relação com o nosso Pai Celestial. E eu não tenho dúvidas disso, tanto pela minha experiência pessoal, quanto pelas histórias que eu ouvi até aqui. E infelizmente eu não posso dizer que eu tive uma paternidade saudável durante a minha infância até a minha juventude. Mas Deus é tão misericordioso que essa foi uma das primeiras áreas que Ele curou na minha vida. Primeiro, através da transformação que Ele fez na vida do meu pai, o que me fez e ainda faz não ter dúvida alguma sobre seu poder de operar milagres. E depois, porque quando eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor, essa foi uma das primeiras áreas a ser restaurada. Eu sempre fui muito ligada ao meu pai e eu tenho um amor gigantesco por ele. Mas diante de todos os desafios que nós enfrentamos, algumas marcas foram ficando no meu coração e eu creio que no dele também. Eu me lembro bem da noite em que, recém-convertida, buscando a Deus ali no sofá da sala, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que estava na hora de curar algumas feridas. Ali naquela noite eu pude perdoar o meu pai por tudo que estava em meu coração e também eu pude pedir perdão a ele no áudio mais libertador que eu já enviei na vida. Eu e meu pai sempre nos demos muito bem, mas permitir que o Senhor restaurasse a nossa relação foi fundamental para viver o novo tempo. E hoje eu posso dizer que o amor que eu sinto por ele é ainda maior depois de toda essa experiência. E eu achei que isso era o suficiente para destravar a minha relação de paternidade com Deus. Afinal, para mim, isso nem era um problema,
porque desde muito cedo, antes mesmo de me converter, eu já reconhecia a Deus como Pai e eu já me relacionava com Ele dessa forma. E foi exatamente sobre isso que eu comecei a refletir na janelinha que se abriu ali na minha mente durante a nossa conversa. A sensação que eu tinha era de incompletude em relação a esse assunto. E eu comecei a questionar a Deus a razão daquela sensação. Eu disse para ele: Deus, eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu não tenho dúvida disso. E embora eu não tenha crescido com uma paternidade saudável, o Senhor também já me curou nessa área e eu amo e honro o meu Pai de todo o coração. O que é que falta então? Foi quando o Espírito Santo respondeu docemente no meu coração: você precisa aprender a ser filha. Imediatamente, no mesmo instante, a minha memória se revisitou toda a minha história. E eu pude ver como aquilo era sim uma verdade. Desde muito cedo eu aprendi ou precisei aprender, sei lá, a ser independente. Por conta dos desafios que nós enfrentamos como família, muito cedo eu assumi responsabilidades que não cabiam a mim. E eu não me lembro de desfrutar do lugar de ser simplesmente filha. O Espírito Santo tinha razão ali naquele momento. Como sempre, né? Eu precisava aprender a ser filha. Eu só poderia desfrutar da paternidade de Deus se eu me permitisse ser simplesmente filha. E talvez você que esteja me ouvindo se identifique com o que eu estou contando aqui. Talvez você não teve um pai presente ou talvez muito cedo precisou assumir responsabilidades que não cabiam a você. Talvez a sua relação com seu pai tenha sido um tanto quanto conturbada, ou então você tenha sofrido com rejeição, abandono e até mesmo abusos. Eu não sei, mas Deus sabe. E muito mais que ser um pai para você, Ele deseja que você e eu sejamos filhas, simplesmente filhas. Mas como? Essa foi a pergunta que eu fiz a Ele naquela manhã. Espírito Santo, ensina-me a ser filha. Eu não sei ser. Eu levei alguns dias refletindo sobre isso e todas as vezes que as palavras do Senhor vinham à minha mente, você precisa aprender a ser filha, eu orava e pedia para que Ele me mostrasse como. O que eu preciso fazer? Aliás, só um parêntese. Ser filha é simplesmente ser. Mas se você teve alguma ferida nessa área, é comum que você sinta que precise fazer alguma coisa para merecer esse lugar. Afinal, nós crescemos acreditando que se fizermos algo especial ou se fizermos tudo certinho, nós seremos amadas e acolhidas, quando na verdade, para Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos amadas. Nós só precisamos aceitar o nosso lugar de filha e viver de tal maneira, viver como uma filha amada de Deus. Depois de alguns dias orando e meditando sobre isso, o Espírito Santo me levou a uma passagem bíblica que eu quero dividir com você. Está lá em João 5, a partir do verso 19. Diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Uau! Aqui Jesus estava falando aos líderes judeus que o perseguiam por afirmar ser o filho de Deus, que ele não agia por conta própria, mas que na autoridade de filho que o pai lhe havia dado, ele apenas fazia na terra a vontade do pai que estava no céu.
Minha irmã, eu não sei como esse versículo tocou aí no seu coração, mas quando eu li isso, a minha percepção foi totalmente transformada. Foi como se o próprio Jesus estivesse me respondendo ali aquela pergunta: como ser filha? Fazendo o que Deus faria, vivendo como Jesus, cumprindo a vontade de Deus em tudo o que eu fizer. Deus não deseja apenas nos receber como filhas, Ele deseja nos mostrar dia após dia, em cada passo, em cada escolha, em cada atitude, como viver a sua vontade para as nossas vidas. E é dessa forma que Ele poderá nos guiar, nos proteger, nos prover, nos amar como um bom Pai. Essa não era a mensagem que eu havia preparado para trazer no dia de hoje, mas o Senhor me direcionou a compartilhar essa experiência e eu tenho certeza de que há um propósito para isso. Assim como há também uma razão para que você esteja aqui me ouvindo. Eu não sei se você perdeu seu pai precocemente ou se nem ao menos chegou a conhecê-lo. Eu não sei se você teve um pai ausente física ou emocionalmente. Não sei se seu pai te feriu, te magoou, te causou alguma dor, ou se ele deixou de suprir suas necessidades, te abandonando ou rejeitando de alguma forma. Talvez seu pai tenha virado as costas para você no momento em que você mais precisava dele. Ou então, ele tenha priorizado outras coisas ou pessoas em seu lugar. Eu realmente não sei. Mas ouça, há um pai de amor esperando por você. Há um pai disposto a te amar, te suprir, cuidar de você e direcionar todos os seus passos. Há um pai que deseja te pegar pela mão e te conduzir rumo a um destino que ele preparou para você há muito tempo. E você só precisa reconhecer-se como filha. Você só precisa ouvir sua voz e correr para os seus braços. Você só precisa chegar mais perto. Só precisa voltar para casa, casa do seu pai. Talvez você já tenha ouvido a parábola do filho pródigo. Um filho que, querendo viver a sua maneira, desonra seu pai, pede a sua parte na herança e sai mundo afora vivendo conforme a sua vontade. Ocorre que certo dia, sem dinheiro algum, mas sozinho, humilhado, ele cai em si e se recorda de que na casa do seu pai até os empregados vivem melhor do que ele. E então ele retorna, e ao retornar, ele encontra seu pai te esperando à porta. O pai sempre esteve ali, todos os dias, esperando seu filho. Assim como o seu Pai Celestial aguarda com muita expectativa que você vá ao seu encontro. E não apenas isso, que você viva tudo o que Ele tem para você. E existe um caminho para chegar até Ele. Existe um caminho para que você acesse o coração de Deus e o conheça intimamente, podendo viver como uma filha amada que faz o que vê o Pai fazer. Esse caminho tem nome: Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ah, minha irmã, se você quer viver essa realidade na sua vida, se você quer viver a sua melhor versão e estar no centro da vontade de Deus para você, entenda antes de mais nada que o Senhor mais deseja é te ver vivendo como uma filha amada de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E as filhas dele não vivem de qualquer maneira. Elas não vivem por conta própria e não se deixam levar pelas suas vontades. Uma filha amada faz o que vê o pai fazer. Uma filha amada não precisa provar nada para ninguém, porque o pai conhece o seu coração. Uma filha amada não precisa se preocupar com o que comer ou o que vestir, porque
O seu pai que veste os lírios do campo e alimenta os pássaros que voam no céu, fará muito mais pelos seus filhos. Uma filha amada não precisa ser independente, pelo contrário, uma filha amada pode e deve depender totalmente do seu pai, que tem prazer em cuidar, em zelar e guiar aquela a quem ele ama. Se você tiver a oportunidade de ter seu relacionamento com seu pai terreno restaurado, ore por isso e entregue aos pés de Jesus. Mas se isso não for possível nessa terra, busque todos os dias estar com o seu Pai do céu. Se relacione com ele, conheça seu coração e saiba que quanto mais você andar com ele, mais parecida com ele você ficará. Afinal, o filho só faz o que vê o pai fazer. E é isso que ele espera de você, que você viva como uma filha amada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis aqui suas filhas. Revela a nós o seu coração. Nós não queremos mais viver como órfãs, abandonadas e sem referência, pois sabemos que nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente, que zela por nós e que deseja que vivamos o melhor que Ele tem para nos dar. Restaura nossos corações, Senhor. Derrama o seu amor para que possamos assim amar também. Perdoa as nossas falhas e nos ensina a perdoar aqueles que nos feriram e a também nos perdoar. Que a partir de hoje a sua paternidade seja uma realidade em nossas vidas e que nós possamos viver como filhas amadas, nos enxergando dessa maneira e nos posicionando segundo a sua vontade em tudo o que fizermos, pois como filhas amadas, nós não vivemos mais por conta própria, mas fazemos apenas aquilo que vemos o Senhor fazer. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém? Amém. A minha oração é para que o Senhor possa ter falado ao seu coração como falou ao meu. Que você seja curada de qualquer ausência ou orfandade e que você viva como uma filha amada de Deus. E agora eu quero te contar uma novidade para lá de especial. A partir dessa semana, além dos episódios do AMVcast, nós teremos mais um encontro, às quintas-feiras, às 15 horas, aqui no canal, ao vivo. É o nosso AMV Club. Vamos nos reunir para tomar um cafezinho da tarde juntas e estudar materiais pontuais que vão nos edificar ainda mais nessa caminhada rumo à nossa melhor versão. E para começar, nessa semana, nós estaremos iniciando um estudo baseado no livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Esse livro transformou muita coisa em mim e eu senti de dividir com vocês esse aprendizado. Então já anota aí na agenda para não esquecer e ativa as notificações aqui no YouTube, porque assim você vai ser lembrada sempre que nosso encontro for começar, combinado? Então é isso, minha gente. É uma alegria imensa estar de volta, graças ao bom Deus, e eu espero te ver na quinta-feira. Convido uma amiga para participar com a gente. E é claro, se essa mensagem te tocou de alguma maneira, ou se veio ao seu coração o desejo de enviar para alguém, não deixe de curtir e compartilhar. Dessa forma, você me ajuda a levar essa palavra a mais e mais pessoas e outras tantas mulheres podem ser impactadas com o amor do nosso Pai. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, que você possa, a partir de já, viver como uma filha amada. Um super beijo, eu te vejo no próximo episódio. Tchau!